Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. O Zapping de hoje já está no ar. A adolescência é um período de grandes transformações físicas e emocionais. Nessa fase, jovens passam a buscar aceitação fora do ambiente familiar, o que pode ser desafiador para os pais. A adolescência é uma fase de grandes transformações. É o meio do caminho entre a infância e a vida adulta. A partir da puberdade, dos 10 aos 12 anos, meninas e meninos sentem o corpo de criança se transformar em um corpo de adulto. A produção acelerada de muitos hormônios causa mudanças físicas na pele, cabelo, peso e órgãos sexuais, além de alterações cerebrais importantes. Primeiro, a criança ela tem uma visão restrita do mundo, né? O mundo para ela é a casa, são os pais, são os avós ali, aquela rede de apoio que está no entorno. O adolescente, além de ter essa aceitação necessária dentro de casa, agora ele precisa ser interessante para o lado de fora. E aí muda-se a prioridade, né? E a prioridade não tem plural, ou seja, agora ser aceito pelos colegas, pela escola, pela sociedade, passa a ser mais importante do que a aceitação dentro de casa. A adolescência também é um desafio para os pais daquele ser que até um dia desses era criança, agora não é mais, quer ser tratado como adulto, mas ainda tem alguns comportamentos infantis. Quer exemplos? Júlia fez 15 anos dia 2 de setembro. Agora, amor, configurou adolescente total. Vocês já viram aquele meme? Conversar com um filho adolescente é tipo tentar bater um papo com um crush que não tá afim de você? Minha vida é essa, amor. É conversar com uma pessoa que não tá afim de mim. Você entra no quarto da adolescente, ela já te olha com uma cara de pavor que você vai puxar algum assunto. Fala. Já no desespero. A minha filha e todos os adolescentes falam uma linguagem abreviada, né? Tipo, eu falo, e aí, Luísa, tá tudo bem? Ela fala, K, que significa ok. Aí, ou S, que significa sim. Ou N, que significa não. É dever do jornalista ouvir os dois lados. Então, falem, adolescentes! O que me deixa meio envergonhada, às vezes, que meu aniversário foi recentemente. Aí minha mãe, ela fez aquele post pra mim, cheio de filtro de coração, umas músicas que não são meu estilo, sabe? Quando a gente vai pra escola, que eu vou com um amigo meu, aí ela bota o som no máximo e fica cantando, me zoando. Que eu, normalmente, quando eu vou pra escola, eu vou meio sonolento, tudo. Aí ela vai, põe a música no alto e vai me acordando. O que mais me incomoda de mico é as histórias que ninguém devia saber, que ela acaba contando para as pessoas, da família, os amigos. Ela fala, nossa, a Isabelle fez isso tal dia, quando ela tinha 4 anos, que ninguém devia saber. Minha mãe, que é mais extrovertida assim, ela sempre fica dançando, sempre cumprimenta todo mundo, sempre tá dançando com todo mundo assim. Eu fico, mãe, não dança assim, porque eu também sou muito tímida. Ela sempre me puxa, vem, Sofia, vem dançar. Eu fico, mãe, não. Levamos algumas questões para um especialista em neurocomunicação. Acredite, a ciência explica por que o quarto de um adolescente vira território proibido para os pais. Tranquilizar os pais que esse afastamento ele é natural, inclusive ele é saudável para que o adolescente comece a entender que ele tem uma vida pessoal, ele não é mais apenas aquilo que ele vive dentro de casa. Então, começou a perceber um leve afastamento, é normal e isso vai ajudar com que ele aprenda sobre a vida. Como eu sou filho único, né? Ela gosta de cuidar bastante e aí, quando eu tô com os amigos, principalmente, ela quer sempre ficar levando comida, quer ficar agradando, fazer o melhor possível. Mas aí, às vezes, também fala, pô, mãe, tem uma hora que deu, né? Os pais precisam usar uma nova abordagem para serem ouvidos por filhos adolescentes. Porque normalmente a conversa entre pais e filhos, ela é uma conversa só de um lado. Ela é uma conversa unilateral. O pai fala, a mãe fala, dá o sermão, fica quieto que você mora na minha casa, eu que mando aqui, você tem que cumprir. Muitas vezes o adolescente, de uma discussão, ele entra no quarto e bate a porta. Qual que é a tendência do adulto? Ir lá brigar. E como ele ainda não tem a regulação emocional, vai dar mais briga. Eu sempre digo, deixa ele lá no quarto.
Ah, William, então eu tenho que deixar ele fez isso e tem que deixar para lá? Não, mas dá para conversar no outro dia, onde aquele ânimo já se abaixou. Thaís é mãe de 2 adolescentes. Os filhos de 14 e 17 anos estão na mesma fase, mas em momentos diferentes, porém com alguns comportamentos idênticos. Tá toda hora com aquele fone de ouvido e aí você não consegue acessar, né? Você não consegue conversar. Mas eu acho que a gente tem que ter isso, a gente tem que se esforçar para ter momentos de conexão. Então, porque senão é isso, só fica dentro do quarto, você não fala, você não sabe da vida, você pergunta, as respostas são monossilábicas, né? Thaís começou a escrever sobre as experiências e os desafios da maternidade. Depois, pegou todos os textos do bloco de notas do celular e compartilhou nas redes sociais. Fez tanto sucesso que se tornou escritora de livros. Já está no 3º. Esse fala sobre adolescência. Tem que ter esse balanço, assim, de ser uma mãe que está aberta a escutar, que está aberta a acolher o que eles falam, mas é a mesma pessoa que dá o limite. Pelo menos uma refeição por dia é feita em família. Todos à mesa, sem celular nem distrações. É a hora da conversa. Tem que ter esse momento de conversar, de você entender o que está acontecendo com aquele adolescente, porque senão a desconexão é total. Na adolescência, o cérebro ainda está em desenvolvimento. E o que os adolescentes mais escutam as pessoas próximas falarem sobre eles pode se transformar no que eles realmente acreditam que são. Se aquele professor disse que você é burro, se o seu pai ou sua mãe disse que você fala muito, ou que você não fala nada, ou que você é tímido. Então ele constrói essa identidade para ele como se ela fosse verdade. Ele ainda não tem maturidade cerebral e, de novo, a gente consegue ver isso na ressonância ali, fisicamente no cérebro, as conexões neuronais. Ele ainda não consegue separar o que as pessoas pensam sobre mim e o que eu penso sobre mim. Pais, professores devem usar as palavras a favor do crescimento pessoal dos jovens. Pode ser um desafio conviver com adolescentes, mas eles precisam de alguém com mais maturidade nessa relação. Papel do adulto, colocar esse ambiente propício para que ele tome decisões, para que ele erre, inclusive, né? Sempre digo que erros novos são sempre bem-vindos, para que ele erre e para que ele arque com as responsabilidades que estão dentro do propósito. Ao momento que ele mostra que tem responsabilidade para lidar com essa liberdade, solta um pouquinho mais a corda, dá um pouquinho mais de responsabilidade e um pouquinho mais de liberdade. Uma criança, um adolescente que sabe que pode explorar o mundo, que ele vai ter para onde voltar, muda absolutamente o jogo. Agora você vai ver uma entrevista com o ex-jogador Romário. Ele falou sobre a carreira no futebol, Vini Júnior, Neymar e muito mais. O herói do Tetra mostrou que ainda tem a língua afiada. Se esse abraço feito por inteligência artificial pudesse prever o futuro de uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro, a protagonista do Tetra. Melhor do mundo. Ídolo de uma nação com fama de marrento. Romário de Souza Faria, o baixinho, topou a nossa ideia e voltou no tempo. Obrigada por estar aqui comigo, nos recebendo para falar sobre essa história, essa longa história. Se eu te der uma foto, a gente lembra dos momentos, pode ser? Podemos tentar. Alguns momentos importantes dessa história, eu separei alguns. Essa aqui foi em janeiro de 1995. Uma festa da FIFA onde eu recebi o prêmio de melhor jogador do mundo. Pode mostrar? Lá se vão 30 anos. Romário foi o primeiro jogador brasileiro a ganhar o prêmio. Uma das minhas melhores fases foi essa, de 93 a 98. Primeiro o prêmio de melhor do mundo, depois a gente teve o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e agora o Vini Júnior. O que você achou da eleição dele como melhor do mundo? Na verdade, o Vini Júnior é realmente um dos grandes jogadores de futebol hoje que nós temos no mundo. Ele é realmente merecedor
desse prêmio. Eu tenho certeza que o Vini Júnior, hoje, como brasileiro, juntamente com o Neymar, os dois grandes brasileiros que nós temos aí para a gente tentar, no próximo ano, mais um título mundial. Com 29 anos, herói do Tetra, melhor do mundo e em grande fase no Barcelona, não é que Romário decidiu voltar ao futebol brasileiro? Essa minha passagem pelo Flamengo foi uma passagem que eu fui muito feliz, tanto é que eu voltei para o Flamengo, voltei para o Brasil, porque eu queria ser feliz e consegui. Eu vi que estava na hora de eu mudar um pouco de ares e curtir mais a vida que eu gosto. Mais alto. Com certeza. E Neymar, você acha que ele veio também pelo coração? Veio. Ninguém sai de uma condição que ele estava, financeiramente falando, para voltar para o clube brasileiro, a não ser pelo coração. E com certeza foi isso. Vou ser bem sincero com vocês, jogar no futebol brasileiro é muito mais difícil do que jogar no futebol europeu. São 6 meses que ele vai ficar no Santos. Cara, a gente tem que torcer para que tudo dê certo e que, independente se ele for depois para onde ele for, ele já vai mais confiante, já vai mais inteiro, mais completo, e aí ele fazer o que ele sabe fazer, que é jogar futebol, que todos nós gostamos muito. Com 59 anos, Romário tem autoridade para ensinar o caminho do Hexa. Isso vem na próxima foto. Eram 24 anos sem título, até vocês ganharem a Copa do Mundo 94. E agora, se a gente ganhar no que vem, 24 anos também, que a gente está esperando por isso. E as duas nos Estados Unidos, né? Tem essa coincidência boa. Ano que vem também são 24 anos. E na nossa época, a gente sabia da nossa responsabilidade, aquela geração sabia que era, para muitos ali, praticamente 90%, vamos dizer assim, era a última oportunidade de um título mundial. E a gente realmente foi para os Estados Unidos com um objetivo bem traçado, que era ser campeão, automaticamente o Brasil tetracampeão. Esse time de agora vai ter que dar uma melhorada em todo esse sentido. Eu, como brasileiro, nunca posso perder a esperança, né? E além do Neymar, que você já falou, quais os outros jogadores essenciais para a gente conquistar o ano que vem? Cara, assim, quem tem feito bons jogos é o Vinícius, né? O Rodrigo, o próprio Rafinha. Eu tenho uma esperança muito grande do Pedro ser o nosso fazedor de gol da seleção. Falando de ídolos, ótimos jogadores, não sei se você viu também uma declaração do Cristiano Ronaldo a um jornal espanhol dizendo que ele se considera, que ele se vê como o melhor jogador da história do futebol, mais completo. Essa colocação do Cristiano Ronaldo, ele está no seu direito total de falar isso, pensar isso. Os números dele demonstram que ele realmente tem essa condição. Se você perguntar para mim se eu concordo com isso, não concordo. O melhor de todos os tempos nunca vai ter outro, vai ser o Pelé. E até mesmo antes do Cristiano Ronaldo, eu vejo o Maradona como um cara assim, fantástico. Tem o Messi, tem o Romário, tem o Ronaldo. Aliás, quem é melhor do que Romário? Romário e Pelé. Pelé. Romário e Maradona. Empate. Romário e Zico. Romário. Romário e Roberto Baggio. Romário. Romário e Van Basten. Romário. Romário e Lewandowski. Romário. Romário e Cristiano Ronaldo. Romário. Romário e Ronaldinho Gaúcho. Romário. Romário e Ronaldo. Empate. Romário e Rivaldo. Romário. Romário e Neymar. Romário. Romário e Vini Júnior. Romário. Zero surpresa, né? Só Pelé venceria esse duelo. Afinal de contas, se tem uma palavra que esse baixinho de língua afiada não gosta, é perder. 45% dos homens acima dos 40 anos passam por dificuldades relacionadas à baixa testosterona. Mas o Voltsman te ajuda a superar esses desafios, não é mesmo, Kelly? Isso
mesmo, numa roda de 3 amigos, um está com dificuldades, mas não fala nada. Vamos conversar olho no olho, meu amigo? O organismo passa por mudanças mesmo. Com a testosterona alterada, energia e libido ficam lá embaixo. Não sofra sozinho. O Voltsman vai te ajudar a produzir mais testosterona de uma forma natural. São mais de 6 mil homens ajudados todos os meses, com apenas uma cápsula cada 3 dias. Fórmula desenvolvida por especialistas, com tudo o que o organismo precisa para funcionar melhor e sentir aquela virilidade. São 3 diferenças percebidas. A primeira é a recuperação do desejo sexual. Segunda, melhora do desempenho, potência total, porque ele tem vasodilatador. E a terceira, redução da ansiedade, para uma boa performance. Vamos conversar? Você só adquire o Voltsman através do telefone 0800 715 8059. Durante o programa, os 200 primeiros que comprarem ganham frete grátis e até 70% de desconto. Leva o óleo retardante, que ajuda nos momentos para durarem muito mais. E também um super smartwatch, que monitora a pressão sanguínea e a evolução da sua saúde. Essas oportunidades são limitadas. Ligue agora ou mande uma mensagem para o WhatsApp 0800 715 8059. Se não sentir melhora, o Volts devolve o seu dinheiro. Qual vai ser a desculpa agora, hein? Uma viagem até o lugar que você pode viver a experiência de estar na metade do mundo. Esse monumento histórico que atrai turistas do mundo inteiro fica em Quito, na capital do Equador. E além dessa atração, a gente te mostra frutas típicas e sabores exóticos de uma das cidades mais altas do mundo. Eu já estive em todos os cantos do mundo, só faltava estar no meio dele. E aqui estou, a partir dessa semana, em uma nova jornada pelo Equador. E começo nos arredores de Quito, a capital do país, num monumento conhecido como a metade do mundo. Esse monumento é um dos pontos turísticos mais visitados aqui do Equador. Muita gente passa por aqui. É um monumento grandioso, 30 metros de altura, e lá em cima tem um globo, com essa linha aqui, mostrando a divisão entre o hemisfério norte e sul. A linha do Equador, que divide o planeta ao meio, passa por 13 países, incluindo o Brasil. E essa divisão é marcada no chão por esta linha amarela. É um destino bem turístico e popular, onde os visitantes podem tirar foto com um pé em cada hemisfério. A cerca de 30 quilômetros de distância, chegamos a Quito, o centro nervoso cultural do Equador. Uma das cidades mais altas do mundo. Fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Olha que tem muita história por aqui, viu? Essa é a praça principal da cidade. Fica bem no centro velho. Existe desde o período colonial. Foi aqui que a história colonial do Equador começou. Começo caminhando pelas ruas ao lado de um chefe de cozinha. Estou percebendo aqui no caminho do mercado, você vê umas frutas, sim, brilhantes, frescas, maravilhosas. O José está me falando, por causa da altitude, você tem essas frutas e esses vegetais o ano todo. No mercado central, o chefe me mostra alguns sabores exóticos. José, o que é isso aqui? Bueno, aqui tem águas, que são águas aromáticas. São águas aromáticas para a saúde, como a chichichá, que é uma bebida fermentada e ancestral, e é o que vamos experimentar. E também tem o que é a chicha. Uma bebida fermentada de milho que segue a mesma receita desde os tempos dos incas. Saborosíssima, muito saborosa. Ela é azeda, mas é saborosa. Então você tem os grãos, ervas e a fruta. E a fruta. Sim. Tem uma espécie. E um pouco de canela, é uma delícia. Isso aqui chama laranjilha, é isso? Laranjilha. Parece um kiwi, né? A textura. Sim. É impressionante, né, como as frutas vão mudando no mundo. Um país vizinho do Brasil aqui,
E estou aprendendo várias coisas que eu não tinha noção que existiam. Por isso que a gente faz essas viagens, descobrindo, aproveitando e mostrando os sabores diferentes para vocês. Mais tarde, o chefe vai fazer um preparo especial com os ingredientes que ele comprou no mercado. Enquanto isso, eu busco refresco na sorveteria mais tradicional e diferente da cidade. Eles usam uma panela de cobre dentro de um recipiente com gelo. E a textura que eles vão, né, o produto final, esse é como se fosse um sorvete feito de leite, mas esse não tem nenhum tipo de leite aqui, é completamente feito à la moda aqui de Quito. Chama gelado de para, que é um sorvete de panela. Olha que interessante. Conforme ele gira, a panela fica mais fria e o suco congela. E sem maquinário, ele chega à consistência desejada. Um sorvete delicioso, sem leite, bem saboroso. Uma das muitas tradições gastronômicas de Quito. Vivendo e aprendendo, direto de Quito, do Equador. Agora estou no bairro de La Floresta, que tem ruas decoradas e centros culturais. O maior artista plástico da história do Equador foi Oswaldo Guasamín. Ele é para o Equador o que o Cândido Portinari é para nós no Brasil. O espaço chama a Capela do Homem e é considerado um dos mais importantes museus da América Latina. O que mais chama a atenção ali é o tamanho das obras, os quadros imensos que tomam boa parte da sala. Todo o museu ele foi construído com arquitetura antissísmica, o que é muito necessário no Equador. Por isso que a gente vê todas essas vigas aqui vermelhas. E os especialistas, né, avaliam que aqui dentro há algo em torno a R$500 bilhão em obras de Guayasamín. Ao todo, Oswaldo Guasamín pintou mais de 15 mil obras entre quadros e desenhos. Morreu em 1999, aos 80 anos, e segue como um dos nomes mais importantes da cultura latina, ainda reverenciado e muito estudado. Dali, sigo para o hotel. Hora de descansar um pouco. Afinal, caminhar tanto numa cidade tão alta assim não é tarefa fácil. É hora de experimentar o preparo feito exclusivamente pelo chefe do hotel. Ele serve uma fanesca, uma sopa típica equatoriana com grãos, legumes e, para fechar, um creme de bacalhau. Você sente que ele é picante também, mas uma sopa rica em sabor. Esse é o sabor aqui do Equador. O Hotel Boutique parece um palacete, fica no coração de Quito e é uma verdadeira pérola. O hotel aqui era uma antiga mansão de uma das famílias mais ricas de Quito. A casa original ela foi destruída por um incêndio em 1914 e depois reconstruída nos anos 1920. Os 31 quartos são luxuosos e muito confortáveis. Um lugar lindíssimo, olha isso. Para mim, o lugar mais charmoso do hotel é esse rooftop, esse terraço aqui. Você tem uma visão 360 aqui da cidade. Você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno tipo 2, MSM, clorela, vitamina C, preste muita atenção porque eu tenho uma novidade incrível para você.
A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos e quer mais qualidade de vida. Uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos mais consumidos atualmente em uma única cápsula. É isso mesmo. Agora, em vez de vários comprimidos por dia, basta tomar 2 cápsulas de Vitai 7.1 e pronto. Com ele, você tem magnésio, que auxilia na estrutura óssea, cúrcuma para aliviar dores no corpo, creatina, que contribui no fortalecimento dos músculos e aumento da resistência, colágeno tipo 2 para auxiliar na recuperação das cartilagens, MSM, que ajuda a reduzir inchaços e potencializar a ação antioxidante, clorela para melhorar a função do fígado e vitamina C, que ajuda a fortalecer a imunidade. Com apenas 2 cápsulas por dia do Vitai 7.1, você tem todos esses benefícios de forma 100% natural. E as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e ainda levam um umidificador de ar de brinde. Então ligue agora mesmo, 0800 291 0100. Eu vou repetir, 0800 291 0100. Viva melhor, com mais qualidade de vida, com o Vitai 7.1. Muita gente acredita que o açúcar refinado, aquele branquinho que é mais comum, é uma opção menos saudável e que o mascavo ou o demerara são melhores para a saúde. Mas atenção, os nutricionistas explicam que, em excesso, todos fazem mal. Enquanto o café chama... cafezinho para você. Nada. A colher sussurra. Açúcar. A gente precisa do docinho, né? Fica melhor, né? E aí, tá bem docinho? Bem docinho. Eu vi que ela colocou, minha gente, 2 sachês de açúcar. Nos últimos anos, os pacotes de açúcar ganharam novas versões e promessas. Tem o refinado, o cristal, o demerara, o mascavo e até o orgânico. Açúcar demerara, açúcar orgânico ou açúcar refinado? O demerara. Eu acho que mais saudável, né? É o que a gente escuta por aí, né? Por esse motivo, a Rejane, que já teve 25 quilos a mais, decidiu abandonar o açúcar refinado pelo demerara. Um dia, não sei, que eu me olhei no espelho inteira, você novinha desse jeito e olha como é que você tá, olha o que você tá fazendo com você. Diminuir o que eu comia, tirar, assim, os doces, diminuir muito. Hoje, quando eu preciso usar açúcar, eu uso demerara. A pergunta que não quer calar. Será que o mascavo, o demerara e o orgânico são mais saudáveis mesmo? É um mito. Hoje se vende muito que o açúcar demerara, o açúcar integral, muitas das vezes colocam o integral lá na embalagem, que ele vai ter mais nutrientes, tem menos gordura saturada. Na verdade, nenhum açúcar tem gordura, nenhum açúcar tem colesterol, nenhum açúcar tem glúten. É basicamente a mesma coisa. Em termos de nutrientes, é irrelevante. Segundo o nutrólogo, todos os açúcares são quimicamente similares, ou seja, causam o mesmo impacto no corpo. Os especialistas garantem a quantidade de minerais é quase a mesma e o valor nutricional de todos os açúcares é praticamente nulo. Eu confesso que eu também pensava que o açúcar mascavo ou, por exemplo, o açúcar demerara, esse mais marronzinho aqui, que eles eram mais saudáveis que esse outro que é o refinado que a gente usa na cozinha. Mas, no fundo, a diferença tá mais no sabor que esse aqui, ó. É um pouco mais caramelizado, justamente por causa do melaço. Segundo a OMS, 50 gramas por dia é o máximo permitido que seja saudável assim para a tua dieta. Eu já vi pessoas colocando até 3 sachês desse daqui num pequeno xícara de café. Cada sachê desse tem 5 gramas de açúcar. Só que aí a pessoa está esquecendo de outros alimentos que ela acaba consumindo durante o dia. E o adoçante, hein? Será que é a melhor opção, então? Ainda de acordo com os especialistas, se o foco for o emagrecimento, sim. Até porque o adoçante tem baixa caloria. A questão é que ele tem química e não possui nutrientes. Por esse motivo, assim como os açúcares, deve ser evitado. É gostoso, né? Mas assim,
Tem que pensar direito porque depois traz um monte de outros males, né? De saúde mesmo, né? O Zapping de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode rever essa e outras edições lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê amanhã e eu tô aqui te esperando, hein? Até lá!